Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Kátia Rodrigues, bem-vinda ao meu canal. Desejo que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e a vida da sua família hoje e sempre. Aqui no meu canal você vai ser beneficiado e você vai encontrar muitas mensagens que irão edificar a sua vida. São mensagens vindas da parte de Deus, acredite. Terão também acesso aos meus testemunhos no processo da minha conversão e da minha caminhada que irão te auxiliar em como vencer a ansiedade, o mal do século, né? Então não esqueçam de antes mesmo que vocês assistam esse vídeo até o fim, dê um like, se inscreva no meu canal e ative o sininho, pois todas as vezes que eu postar um vídeo, o YouTube vai notificar a vocês, ok? Bom pessoal, então vamos para mais uma mensagem de hoje? O tema dessa mensagem fala sobre a humildade de Jesus, uma vida sem bens materiais. É sobre a glória de Jesus, que não precisava de nenhum bem. O nascimento de Jesus em Lucas 2,7 diz que "E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria." Manjedoura é igual lugar aonde se coloca alimentos para os animais. Quando nosso filho vai nascer, procuramos um hospital, mas para Jesus não havia lugar em hospedaria. Procuramos um berço para nosso filho, mas Jesus foi colocado em uma manjedoura, que não era dele, era emprestado. Sua assistência também foi emprestada. Lucas 8,3 diz que Joana, mulher de um procurador de Herodes, e Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Durante o seu ministério, Jesus era sustentado, recebia assistência, não tinha sustento próprio. Em Mateus 8,20, um escriba disse que iria segui-lo em qualquer lugar. Escriba é igual mestre, escrivão da lei. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Marcos 11:2-3. E disse-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que fazeis isso, respondei: o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Para entrar em Jerusalém, Jesus usou um jumento emprestado também. Marcos 3,9. Então, recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Como Jesus curava muita gente, sempre havia uma multidão à sua volta, então pedia um barquinho emprestado para falar à multidão. Marcos 14:13-15. Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade e vos sairá ao encontro de um homem trazendo um cântaro de água. Seguiu e dizei ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. A última ceia foi em um cenáculo, um salão emprestado. Jesus não tinha casa. Marcos 15:25. Era a hora terceira quando o crucificaram. Marcos 15:46. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu em um lençol que comprara e depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Foi sepultado em um túmulo emprestado por José de Arimateia. O nosso Salvador tem grande valor, mas quando passou pela terra não viveu como um rei milionário, mostrando riqueza material. Teve uma vida humilde, e nós, quanto temos de um coração humilde como o de Jesus? Existem 5 degraus de humildade que a gente precisa seguir, e assim a gente crescerá espiritualmente, desfrutaremos da graça de Deus diariamente. Primeiro, devemos considerar no nosso coração que nós somos o menor que os outros. Não devemos julgar ninguém.
mas sempre analisar a nossa vida primeiro. Nós devemos fugir das honras deste mundo. Nada é tão perigoso como buscar honras e elogios de homens. Quarto, devemos reconhecer que a palavra de Deus sempre está certa, mesmo que a gente não entenda. 5, nós sejamos obedientes aos princípios de Deus de forma voluntária e prazerosa. Isaac Newton foi um grande inventor e também um homem que tinha uma profunda reverência por Deus. Certa vez ele disse: aprendi 2 coisas na vida que são de extrema importância. A primeira é que eu sou um grande pecador e a segunda é que Jesus é um Salvador maior que qualquer erro que eu possa cometer. E é aí que começa a humildade em nossos corações. Quando reconhecemos a grandeza de Deus e vemos o quanto precisamos dele, a humildade nos leva a querer ter uma vida consagrada e de oração. Porém, enquanto estivermos cheios de nós mesmos, Deus não poderá nos encher com a sua graça. Jesus contou uma parábola sobre 2 homens que subiram ao templo para orar. Um deles apresentou a Deus em oração as boas obras que ele fez, enquanto o outro não quis enfatizar o quanto ele fez, mas sim o quanto ele precisava do Senhor. Ele se achava tão pecador que não tinha coragem sequer de olhar para o céu. Agora tente imaginar qual deles foi aceito por Deus. Em Lucas 18, 9, 14 diz: para alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Eu lhes digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Amém. Porque o publicano, o cobrador de impostos, voltou para casa justificado por Deus? Porque ele era humilde. A pessoa humilde sempre encontrará razões para dar graças a Deus. Ela não vai recebendo as bênçãos como se fosse uma coisa natural, como se ela merecesse. Ela sabe que tudo vem pela graça de Deus. Por isso precisamos ser humildes para recebermos o perdão e a graça de Deus em nossas vidas. Veja o que a Bíblia diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Essa passagem está em Tiago 4,6. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A graça de Deus vem sobre os humildes. Que promessa maravilhosa! Talvez você não seja uma pessoa com grande conhecimento, assim como eu. Tem falhas como qualquer outra pessoa, também assim como eu. Porém, está sempre abrindo mão do orgulho e reconhece as suas necessidades do perdão de Deus. Isso fará com que Ele, Deus, esteja sempre derramando a sua graça sobre você. Quem é humilde, por mais que tenha feito e aprendido muitas coisas, nunca fica interessado em se vangloriar e mostrar aos outros os seus grandes feitos. Essa pessoa só enxerga os feitos de Deus. Amém?